Bom dia a todos. É ótimo estar em Ohio, em uma das principais iniciativas do FBI desde que me tornei diretor. Ohio, assim como o resto do país, sofreu com uma epidemia de drogas que tirou a vida de muitas de nossas crianças, jovens e comunidades. E esta operação, a Operação Box Cutter, não teria sido possível sem o esforço conjunto entre agências como a DEA, o escritório do Procurador dos Estados Unidos e, claro, nosso escritório de campo do FBI aqui em Cincinnati, além de nossos parceiros estaduais e locais. E queríamos aproveitar para destacar por que essa é uma ação tão importante. É o primeiro do gênero em termos de como realmente lidar com a ameaça dos precursores chineses que são usados para produzir fentanil, que mata dezenas de milhares de americanos por ano. Terminamos de brincar de bater na toupeira. A equipe brilhante de investigação aqui, os promotores aqui e as autoridades locais e estaduais criaram um programa pelo qual, se você quer acabar com a pandemia de fentanil, cocaína e metanfetamina, é preciso ir atrás de onde é produzido, como é produzido e do que é usado para produzi-lo. E a equipe brilhante aqui, nossa equipe de investigação, conseguiu identificar as empresas na China continental que produziam o fentanil, os envolvidos locais aqui em Ohio e em todos os Estados Unidos, juntamente com as instituições bancárias e o fluxo de dinheiro, e fechá-los com esta acusação de uma só vez. São anos de trabalho mirando em uma organização que o público americano simplesmente não compreende muito bem. E o objetivo desta acusação, ao mantê-la sob sigilo e apresentá-la a vocês, é mostrar o grande esforço que será necessário e que esta operação está liderando a iniciativa com o FBI à frente desta missão em todo o país. Isso não está acontecendo apenas aqui em Ohio, está acontecendo em dezenas de distritos pelo país e em todo o mundo. Vou deixar que as pessoas atrás de mim entrem nos detalhes, mas quero apenas deixar com vocês alguns dados estatísticos. Nós não prendemos apenas algumas pessoas, nós acusamos um sistema de atuação em toda a empresa na China continental, incluindo dezenas de indivíduos, bancos e empresas responsáveis por fabricar esses precursores letais e enviá-los para cá. E você deveria se perguntar, que outro país no mundo enfrenta uma crise de fentanil? Nenhum, só nós. Isso não é por acaso. E então você deveria se perguntar, e quanto ao volume e a quantidade do que foi apreendido só nesta operação, era algo como 139 quilos de pó de fentanil. São doses letais suficientes para 70 milhões de americanos. Para colocar isso em perspectiva, o estado de Ohio tem uma população de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Isso é 5x Ohio. Eles também apreenderam mais de 525 gramas de pó que pode ser usado para fazer comprimidos de fentanil. Isso é suficiente para matar outros 270 mil americanos. Essa coisa é letal. Por muito tempo isso não foi combatido. E é por isso que a prioridade do FBI é a segurança nacional e o crime violento. E este caso demonstra a interseção desses dois principais conjuntos de missões que o FBI possui. E estamos orgulhosos de estar aqui em Ohio hoje em um esforço pioneiro para liderar essa operação, para liderar essa iniciativa, e contamos com vocês da mídia para lerem essas acusações e observarem as complexidades pelas quais as operações do continente do PCC passam para importar essas substâncias para os cartéis de drogas mexicanos e colocá-las em nossas ruas aqui, por meio de operadores locais. E a menos que você desfaça essa teia, e a menos que rastreie cada pessoa, empresa, entidade e fluxo de dinheiro envolvidos nela, você nunca quebrará esse ciclo. Estamos aqui hoje para quebrar o ciclo do tráfico de fentanil nos ICUA. Não poderia estar mais orgulhoso de estar em Ohio para anunciar esta iniciativa e grande operação. Agradeço aos nossos parceiros locais, SAC, Procurador do ZEUA, DEA, Forças de Segurança estaduais e locais. É uma honra estar aqui e eles passarão os detalhes. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Dominique Gerassi. Sou o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Ohio. É uma honra estar aqui hoje ao lado do diretor Patel, com o agente especial responsável Ayatollah do FBI e com o agente especial interino responsável Lawton da DEA, para anunciar hoje uma conspiração de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro envolvendo empresas químicas e indivíduos localizados na China e seus co-conspiradores aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui no Distrito Sul de Ohio. Esta acusação envia uma mensagem clara
Nós vamos combater o tráfico de fentanil em todas as etapas, em todas as partes do mundo, e responsabilizaremos quaisquer indivíduos ou entidades envolvidos na distribuição dessa substância mortal. Meu trabalho como procurador dos Estados Unidos é proteger os cidadãos do Distrito Sul de Ohio. Opioides sintéticos, que se originam ou são aprimorados por chamadas empresas farmacêuticas na China, continuam chegando às ruas das nossas comunidades e continuam envenenando nossos cidadãos. Isso é uma ameaça à segurança pública, é uma ameaça à nossa segurança nacional e não será tolerado. Nossa acusação, composta por 5 acusações, incrimina 3 indivíduos nos Estados Unidos, incluindo 2 de Chip City, Ohio, 22 cidadãos chineses e 4 empresas chinesas com as quais esses cidadãos chineses estão afiliados. E quero lembrar a todos que uma acusação é um documento de denúncia que contém alegações. Os réus acusados nesta denúncia são considerados inocentes até que se prove o contrário em um tribunal. A acusação alega que, pelo menos desde janeiro de 2022 até o presente, Eric Michael Payne, de Tip City, Ohio, atuou como principal fornecedor de agentes de corte ilícitos para traficantes de fentanil que operam no Distrito Sul de Ohio. Payne teria comprado remessas de vários quilos desses agentes de corte ilegais das empresas chinesas Hess, que afirmam ser empresas legítimas de produtos farmacêuticos e químicos online. Na realidade, conforme alegado na acusação, com a ajuda dos 22 cidadãos chineses individualmente nomeados, essas empresas conscientemente comercializavam e exportavam agentes de corte ilegais para clientes no EUA como Payne, sabendo que essas substâncias seriam usadas para aumentar o rendimento do fentanil, que acabaria sendo distribuído nas ruas de nossas comunidades. Agora, por que esses agentes são importantes? Por que esses agentes de corte são importantes? Conforme descrito na acusação, traficantes de drogas usam agentes de corte para aumentar o rendimento das drogas que podem vender e, assim, obter mais lucro. Geralmente, agentes de corte tradicionais são usados para aumentar o volume, mas como são inertes, substâncias como talco para bebês ou creatina resultam em um produto menos potente e em reclamações dos clientes. Neste caso, a conspiração envolvia a importação de agentes de corte que aumentavam o rendimento do fentanil, mas que também mantinham a potência da mistura. Conforme alegado na acusação, esses agentes de corte, protonidazina, metanidazol, metetomidina e xilazina, poderiam transformar efetivamente 1 quilo de fentanil em dezenas de quilos de mistura de fentanil com a mesma potência. Isso resulta em drogas mais letais nas ruas e em lucros maiores para os traficantes. Agora, essas empresas chinesas envolvidas na suposta conspiração receberam pagamento pelos agentes de corte por meio de transações em criptomoedas, mas também através do uso de instituições financeiras tradicionais. A companheira de Payne, Orion Rayford, e outra pessoa baseada no Zebion, Iowa, chamada C. Andrea Davis, teriam ajudado Payne a transferir criptomoedas para as empresas chinesas por meio dos cidadãos chineses mencionados na acusação. Rayford também teria permitido que entorpecentes fossem vendidos, ou melhor, armazenados, em sua residência em Chip City como parte da conspiração. Todos os réus nesta acusação são acusados de conspirar para distribuir e possuir, com intenção de distribuir, 400 gramas ou mais de uma mistura ou substância contendo uma quantidade detectável de fentanil. Essa acusação prevê uma pena mínima obrigatória de 10 anos de prisão, podendo chegar ao máximo de prisão perpétua. Todos os indivíduos e as empresas acusados na denúncia formal também são acusados de conspirar para lavar dinheiro de forma internacional, o que pode, de fato, resultar em uma sentença de até 20 anos de prisão, uma pena considerável. Portanto, espero que essas penalidades sirvam de mensagem para os traficantes de drogas aqui no Distrito Sul de Ohio, assim como para aqueles que estão dispostos a ajudá-los do exterior. Sabemos que os opioides, e em particular os opioides sintéticos, contribuíram e continuam contribuindo para a morte de centenas de milhares de americanos, muitos dos quais residiam aqui mesmo no Distrito Sul de Ohio, que tem sido o epicentro da epidemia de opioides por uma década.
Empresas químicas sediadas na China e os indivíduos que as auxiliam, que promovem abertamente e exportam substâncias perigosas para nossas comunidades, serão responsabilizados por suas ações. Esta acusação mostra nossa determinação em continuar a luta para livrar nossas comunidades dessas substâncias mortais e responsabilizar os responsáveis. Obrigado. Agora vou passar a palavra ao agente especial encarregado Ayatirola. Bom dia a todos. Muito obrigado por vir. Eu sou Helena Ayatirola, ELNAIATARO. Sou o agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Cincinnati. É uma honra ter conosco hoje o diretor Patel, o procurador do Cimeira Gerasi e o agente especial interino Andy Lawton para este importante anúncio. Quero agradecer especialmente ao diretor Patel pelo seu forte apoio e pelos recursos que ele forneceu a Cincinnati para conduzir esta investigação inovadora. Nossa comunidade foi duramente atingida pela crise dos opioides. Essas drogas matam pessoas que amamos. Heroína, fentanil e substâncias tóxicas estão inundando nossas ruas e todos nós conhecemos os perigos. O mesmo vale para os empresários corruptos que têm vendido esses produtos químicos, para os que misturam essas substâncias às drogas e para os traficantes que espalham esse veneno nas ruas. Isso simplesmente precisa acabar. Hoje estamos anunciando um passo importante nessa luta. O FBI utilizou uma estratégia investigativa única para atingir as empresas por trás desses produtos químicos letais. Muitas dessas substâncias, como você ouviu, são provenientes de empresas na China. Esses empresários imorais estão vendendo agentes de corte perigosos como nitazinas, que são opioides sintéticos, xilazina e metetomidina, que são misturados ou adicionados a outras drogas, como o fentanil, para aumentar a quantidade de produto que os traficantes podem vender. A ganância deles por dinheiro prejudicou os cidadãos em Cincinnati, Dayton, Columbus e em todas as cidades, entre elas no sul de Ohio. Esta investigação foi liderada por agentes do FBI, trabalhando em conjunto com a DEA em Dayton e nossos parceiros das forças de segurança. Parabenizo os agentes e analistas pelo trabalho árduo e pela estratégia inovadora para proteger nosso país dessas drogas nocivas. Essa investigação começou em janeiro de 2024 como um esforço conjunto entre o FBI e a DEA em Dayton. Ela teve como foco uma rede de tráfico de drogas responsável por trazer grandes quantidades de entorpecentes para os Estados Unidos. Mas logo, os investigadores descobriram que os co-conspiradores também estavam encomendando os produtos de empresas na China com o objetivo de cortar, estender e processar as drogas. Ao adicionar esses produtos químicos chineses a outros entorpecentes, eles aumentaram consideravelmente seu suprimento e seus lucros, mas isso também elevou a potência e o impacto letal dessas drogas. Essas substâncias podem ser centenas de vezes mais fortes do que opiáceos e outros sedativos. Como consequência, 22 pessoas da China foram indiciadas por seus papéis na fabricação, venda e envio dessas substâncias para os Estados Unidos. 4 empresas sediadas na China também foram indiciadas, juntamente com suas contas bancárias e de criptomoedas associadas às empresas. E hoje, uma dessas empresas chinesas e 2 de seus representantes estão sendo sancionados pelo Departamento do Tesouro por seu papel na proliferação dessas substâncias ilícitas e perigosas, incluindo nitazinas e xilazina. E como o procurador do Cimeira mencionou, 3 pessoas nos Estados Unidos foram indiciadas. 2 foram presas recentemente em Dayton pela nossa equipe SWAT do FBI e a terceira está em outro estado e estamos coordenando sua prisão. Assim, por meio das investigações, apreendemos vários quilos de cocaína, metanfetamina, metetomidina e outras drogas. E tudo isso é um passo positivo, mas infelizmente a batalha continua. Continuaremos a usar abordagens inovadoras para proteger nossas comunidades. Continuaremos trabalhando para combater o crime violento e manter essas drogas perigosas fora das ruas. E continuaremos colaborando com nossos parceiros das forças de segurança porque nos importamos com nossa comunidade e com as pessoas que nela vivem.
Rapidamente vou mostrar para vocês os cartazes de procurados. Eles têm os nossos alvos baseados na China. Esses 4 indivíduos estão associados à empresa química Zhongao Jingwei. E esses co-conspiradores estão ligados às outras empresas chinesas mencionadas na acusação. Esta é uma captura de tela do site da empresa química Zhongao Jingwei e, como podem ver, eles dizem, entrega segura, sem problemas na alfândega, sugerindo que não há problema em importar essas drogas ilícitas para o país. Eles fazem propaganda, como podem ver, para os Estados Unidos, Canadá e Europa, e eles se gabam da pureza dessas substâncias que são letais e estão causando mortes nos Estados Unidos. Mais uma vez, quero agradecer à equipe do caso, aos agentes especiais e analistas que trabalharam para investigar esse caso. Eles fizeram um trabalho fenomenal ao desvendar a rede e a cadeia de suprimentos mortal usada para espalhar esse veneno em nossas ruas. E obrigado ao procurador do Zeprinwa Gerassi e seus promotores por trabalharem em estreita colaboração com o FBI para indiciar esses indivíduos e empresas. E obrigado à DEA por ser uma grande parceira no combate ao crime violento. E obrigado novamente ao diretor Patel por seu apoio a essa investigação e por vir a Cincinnati anunciar essas acusações. Acredito que temos tempo para algumas perguntas pertinentes a este caso e às acusações. O diretor Patel, David Winter, da CBS, em Cincinnati. Muito obrigado. Então, você acabou de mencionar, ou um dos seus colegas acabou de mencionar, que a criptografia está sendo amplamente utilizada e empregada por essa empresa criminosa, supostamente. E as criptomoedas já foram usadas por muitas empresas criminosas no passado. Você estava no conselho da Trump Technology Company, Trump Media and Technology Group, que iniciou uma empresa de criptomoedas. Como você pode conciliar isso? E como isso, de fato, não pode ser considerado um conflito de interesses significativo com o presidente Donald Trump promovendo ativamente essas novas regras de criptomoeda que, em essência, facilitam a operação e o crescimento de empresas de criptomoeda aqui nos Estados Unidos? Por que, em sua opinião, isso realmente não é um conflito de interesses? Minha participação no conselho da Truth Social, eu me retirei e não tenho mais envolvimento com isso. Criptomoedas são usadas legalmente ao redor do mundo por milhões e milhões de pessoas. Mas este caso destaca o fato de que criptomoedas são usadas por organizações ilícitas, desde a China continental até os Estados Unidos da América, e por organizações de tráfico de drogas, porque elas se adaptaram à modernização na forma como o dinheiro circula. E esses agentes do caso, assim como o escritório do procurador dos Estados Unidos, não deixaram que eles ganhassem tempo. Eles se adaptaram junto com eles para combater o império ilícito das criptomoedas, que é o foco deste caso. E será o foco da administração Trump e deste FBI, enquanto eu for diretor, desmantelar todas as metodologias de pagamento utilizadas pelos traficantes de drogas, por indivíduos em Ohio e em todos os Estados Unidos, e por empresas do PCC que desejam prejudicar nosso modo de vida. E este caso é um exemplo disso. Obrigado. Para o procurador Gerassi, a região de Dayton não é a maior área metropolitana do estado de Ohio. Por que continua sendo um ponto tão crítico para atividades ilegais de drogas como esta? E essa é uma ótima pergunta. Eu, na minha opinião, você sabe, temos a I-70 chegando a Dayton, temos a I-75 chegando a Dayton. Acho que é simplesmente a confluência das rodovias ali, francamente. Nós vimos isso, sabe? Fui procurador, assistente dos Estados Unidos em Dayton por 5 anos. A atividade de tráfico de drogas naquela região do nosso distrito supera as outras regiões do distrito. E acho que provavelmente é porque há simplesmente uma rota de tráfego por ali. Então, muitas vezes há grandes apreensões de drogas na região de Dayton, mas também vemos uso naquela área também. Nós, vemos overdoses ocorrendo naquela área, lá no condado de Montgomery, em taxas elevadas e coisas desse tipo. Então, acho que a rota de tráfego por Dayton e também o alto nível de uso é o motivo pelo qual Dayton continua sendo uma área de foco nesse tipo de investigação. Vocês mencionaram sanções do Tesouro, mas vocês conseguirão trazer algum desses cidadãos chineses para os Estados Unidos para enfrentar acusações
no Tribunal Distrital do Ziguaqui, no Condado de Clark? Sim, posso falar um pouco sobre isso. Obviamente, a China, nós não temos um acordo de extradição com a China nos Estados Unidos, e a China tem uma política contra a extradição de seus próprios cidadãos. No entanto, tomaremos as medidas necessárias para colocar avisos vermelhos sobre esses indivíduos. Então, caso eles viajem para fora da China e sejam recolhidos por um país de onde possamos extraditar, estaremos prontos para fazer isso. As drogas que foram trazidas da China, como eram exatamente? Lauren, poderia nos explicar um pouco mais sobre isso? Eles, não quero entrar em muitos detalhes, mas eles estavam sendo enviados por meio de, você sabe, serviços de remessa legítimos. Então, vindo através do serviço postal do Zeuara, bem como outras entidades, porque os serviços de entrega não perceberam que eram substâncias ilícitas e para o que estavam sendo utilizadas. Se essas drogas eram suficientes para matar 70 milhões de pessoas, claramente elas não estavam ficando apenas aqui no sul de Ohio. Para onde elas estavam sendo enviadas? Então, acreditamos que as empresas estão enviando essas drogas ilícitas para todos os Estados Unidos. O FBI está trabalhando em estreita colaboração com parceiros para identificar as empresas que estão enviando essas drogas e para realizar e replicar esse tipo de investigação, para que possamos começar a cortar isso pela raiz. E as drogas foram confiscadas aqui ou foram confiscadas em outro lugar? Então, as drogas foram confiscadas aqui, algumas pistas foram enviadas para outros lugares e elas também foram confiscadas em outras áreas, mas o que deu início a essa investigação foram as drogas que foram apreendidas nessa área. Na CDG? No aeroporto? Não. Associado aos co-conspiradores que mencionamos nesta acusação, conseguimos revelar e desvendar que eles estavam recebendo essas coisas por meio de encomendas dos Estados Unidos. Você acredita que aquele apartamento, essa cidade, foi neste caso o centro para muitas dessas drogas que entravam no Distrito Sul de Ohio e eram distribuídas a partir dali? Então, e como parte disso, um co-conspirador? Sim. Neste caso específico? Sim. Acredito que você mencionou que os cartéis têm participação nisso. Estamos falando dos cartéis mexicanos do sul da fronteira ou você gostaria de comentar mais sobre essa parte também? Então, sim. A importância deste caso destaca a metodologia pela qual um precursor atravessa fronteiras internacionais e, por fim, acaba nas ruas dos Estados Unidos da América e aqui em Ohio. As empresas de precursores vendem muitos desses materiais para as empresas de drogas mexicanas, os cartéis de drogas mexicanos ao sul da fronteira. Eles produzem esses entorpecentes tanto ao sul da fronteira quanto enviam para os Estados Unidos de modo geral e também encontraram pessoas para trabalhar com eles dentro dos Estados Unidos para produzir essas drogas finais, os fentanyls, a metanfetamina, etc. Da China continental, o que eles dizem é: nós só enviamos os precursores, o que é em grande parte verdade, e esse é o ponto que queremos que o público americano compreenda. Que não se trata apenas de uma organização de tráfico de drogas ao sul da fronteira. Essas organizações foram designadas como organizações terroristas estrangeiras e com razão, mas elas se associaram para avançar seu esquema ilícito com empresas na China continental, porque é lá que esses produtos químicos são fabricados e produzidos. E sem esses produtos químicos não pode haver fentanil e drogas finais. E esse é o objetivo de ir até a origem, como afirmou a SEC. Se você corta a cabeça da cobra, então você alcançou o sucesso, e é isso que estamos fazendo aqui. Essas empresas na China para enviar a mensagem de que nós não queremos que esses produtos entrem aqui. Bem, na verdade, as sanções são uma ferramenta muito poderosa porque impactam a capacidade deles de exportar esses materiais e de fazer outros negócios econômicos e comerciais conosco. Então, é realmente uma das ferramentas mais poderosas que temos nos Estados Unidos quando lidamos com empresas, organizações e pessoas estrangeiras. Eu só quero enfatizar o quão absolutamente perigosos esses agentes de corte são. O nitazeno nunca foi aprovado pela FDA para uso porque é extremamente potente e perigoso. A xilazina é um sedativo usado por veterinários e a metitomidina é 100 vezes mais potente que a xilazina e é isso que eles estão enviando para nós, para imitar o impacto e os efeitos das drogas. É isso que está aumentando as nossas fatalidades associadas a overdoses de fentanil e heroína.
Essas são drogas extremamente perigosas que estão sendo importadas para o nosso país. Então, eu só queria... O que estamos fazendo aqui está causando um grande impacto. Tenho certeza de que isso vai salvar vidas no sul de Ohio. E à medida que continuarmos a replicar isso em todos os Estados Unidos, esperamos causar esse tipo de impacto em todos os lugares. Mais uma pergunta rápida. Seguindo na mesma linha de taxas de criminalidade internacional, temos um problema terrível na grande Cincinnati em relação a gangues chilenas. Por que não conseguimos fechar a brecha em relação às gangues chilenas neste país que estão devastando bairros lindos? Atualmente, o programa de isenção de visto existe e o Chile continua nessa lista, permitindo que essas pessoas entrem no nosso país e roubem essas casas maravilhosas. Continuamos trabalhando duro. Temos uma força-tarefa local de grupos de furto sul-americanos com 7 agências diferentes. Portanto, continuamos trabalhando arduamente na região sempre que recebemos alguma informação ou acreditamos que eles estão atuando aqui no sul de Ohio. E o FBI continua coordenando através da nossa sede. Os outros escritórios de campo que estão vendo o impacto desses grupos de furto sul-americanos, nós continuamos enfrentando esse problema. Não posso falar sobre isenções de visto e esse tipo de coisa porque não tenho esse conhecimento específico comigo. Mas posso dizer que quando alguém está aqui ilegalmente ou com visto vencido, também estamos atuando localmente com o FBI. Também estamos trabalhando muito próximos com o Departamento de Segurança Interna e outras entidades do Departamento de Justiça para remover esses indivíduos. Então, neste caso, quando essas drogas daquele apartamento em Chip City parando em comunidades nas áreas de Dayton, Columbus e Cincinnati? Isso mesmo. Por causa daquela rede de tráfico de drogas. Direto. Vocês conseguiram que algum desses traficantes respondesse às suas alegações sobre a conexão com esse caso? Correto. Então esse foi, na verdade, o caso spin-off. Nós, na verdade, prendemos muitos dessa rede de tráfico de drogas antes. A DEA foi a responsável principal por esse caso. Esse foi um caso derivado para que pudéssemos ir atrás das empresas químicas que forneciam os agentes de corte. Você pode esclarecer isso? Eu não tenho esses números comigo agora. Diretor Patel, você espera que mais casos globais e nacionais sejam processados aqui no sul de Ohio, como esse grupo de drogas, e talvez usando acusações de extorsão para agir contra gangues de rua? Como diretor do FBI, não tomamos decisões sobre processos, mas trabalhamos com nossos excelentes colegas do escritório do procurador do Zellmeyer e do Departamento de Justiça. Posso lhe dizer o seguinte: trabalhando com o procurador-geral e o vice-procurador-geral, a missão em Washington é a mesma para o resto do país. Nós vamos processar, recomendar acusações e investigar qualquer um que deseje prejudicar nosso modo de vida. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Isso é uma crise de segurança nacional quando dezenas de milhares de crianças e jovens americanos estão sendo mortos por narcóticos ilícitos, mas esses narcóticos ilícitos precisam ser produzidos em algum lugar. E é isso que estamos tentando conscientizar o público americano, que se trata de uma operação internacional envolvendo vários países, e onde quer que qualquer um desses indivíduos atue, o FBI liderará a missão de investigá-los. E se conseguirmos reunir provas suficientes e recomendar acusações, com certeza faremos isso, não apenas aqui no sul de Ohio, mas em todo o país. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. O que você pode nos dizer sobre Chip City que foram... Não tem nenhuma história? Sabe, o que sabemos sobre eles? Eu realmente não quero entrar no histórico dos indivíduos que foram acusados, simplesmente porque isso não é relevante para a acusação e para a culpa ou inocência deles na acusação. Mas o que podemos dizer é que 2 desses indivíduos já haviam sido presos antes da acusação ser apresentada pelo grande júri ontem. Eles serão apresentados ao juiz. Ambos esses indivíduos serão apresentados ao juiz hoje em relação à acusação. E o terceiro indivíduo ainda não foi preso, mas irá comparecer em relação à acusação em breve. Você disse que essa operação começou em janeiro de 2024. Ela começou com o lançamento ali ou havia algo antes disso? Essa parte do caso foi iniciada em janeiro de 2024. A rede maior de tráfico de drogas já existia antes. Graça e paz, amados irmãos, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 21 dias. Eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Qual é o seu maior bem?
Qual foi o maior presente que Deus te deu? Não é a família? Nos comentários fixados desse vídeo, você encontra a nossa playlist completa, com todos os episódios da campanha Eu e a Minha Família Servimos ao Senhor Jesus. Escreva, participe conosco, vamos juntos orar, vamos juntos jejuar, vamos juntos declarar em nome de Jesus que eu e a minha família, ou você e a tua família, serve ao Senhor Jesus. Nos comentários fixados, você encontra a nossa playlist. Também na descrição desse vídeo, você encontra outras campanhas para você participar. Lembre-se, família é um presente de Deus para a nossa vida. Lembre-se, família é a primeira instituição que Deus criou. Lembra de Adão e Eva? Escreva, participe, ore e jejue junto com a gente, porque vamos declarar juntos nos comentários dos vídeos: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus.